Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor, desejando que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e que você tenha um ótimo dia, que os seus dias sejam floridos com a presença do Espírito Santo e que Deus lhe dê motivos para você glorificar o nome dele. Quero agradecer de todo o meu coração algumas pessoas que nos últimos dias têm me ajudado financeiramente. Entre uma delas, uma que me mandou uma oferta de R$ 50, outra me enviou uma oferta de R$ 400 e outra me enviou uma oferta de R$ 50. E quero dizer que isso é resposta de Deus, porque já faz alguns dias que venho buscando essa resposta. A gente se apertou um pouco, já falei aqui, né? Desde fevereiro a gente se apertou e eu tive que entrar no cartão de crédito, né? E o meu salário só cobre aquilo que já existe para pagar, né? Então quero glorificar a Deus pela vida dessas 3 pessoas que ontem e hoje me fizeram essas ofertas. Graças a Deus já vai quase que dar para eu tomar um remédio que já desde o... Desculpa aí, gente, que deu uma balançadinha aqui. Já vai completar 2 meses, já estou quase que tendo que ir para consulta de novo. E eu não tinha podido tomar um remédio aí que os médicos me receitaram. Eu acredito que vai dar agora, né? Primeiro eu vou fazer as contas aí, porque já estamos quase aí no novo pagamento, né? E na data do meu pagamento também vence os cartões de crédito. E eu vou somar ali para ver se vai dar. Se não der, Deus sabe, né? De todas as coisas. Mas quero agradecer de todo o meu coração, de toda a minha alma e dizer para você que, com certeza, eu não sei se foi fácil, se foi difícil para você, mas eu acredito que Deus tocou no seu coração, né? Eu creio que o Senhor recompensará com muita justiça a sua vida. Também hoje estou sentado aqui num sofá novo, né? Para mim é novo, para a gente aqui é novo. Deus tocou no coração do nosso vizinho ali, o mesmo que nos cede a internet. E ele me deu aí estava ali ajudando ele ali fazer alguma coisa que ele não entende. E ele me deu um sofá, esses retrátil pela primeira vez. Estou sentado num sofá retrátil, muito confortável. Não vou dizer o nome dele por questão de ética, não, né? Ele acho que nem sabe desses vídeos que eu faço. Mas por questão de ética não vou falar o nome dele, mas estou muito agradecido. E até estava falando para minha esposa, né? Por isso que é bom a gente ser longânimo, ser passivo, apesar de eu não ser, né? Porque dependendo da situação, né? Eu às vezes sou um pouco que pronto para me explodir, para me estourar, né? Mas sempre buscando
ter Deus, né, no meu coração. Então eu me cuido muito para não entristecer o Espírito Santo. Eu estava dizendo para minha esposa, quando nós chegamos aqui, nós ficamos aí próximo a uns 2 meses sem luz, no escuro, com vela, lanterna. Então eu não teria motivo, né, para ajudar ninguém, né, aqui em volta, porque são diversas pessoas, muitas casas aqui em volta, e ninguém, né, se prontificou. Inicialmente um vizinho aí se prontificou, mas eu não sei o que houve lá, que toda hora desligava a luz, daí eu acabei puxando os fios para cá e ficamos sem luz. Mas eu não teria motivos, né? E aí um dia ele estava ali e estava tudo entupido ali, né? E eu já trabalhei com obra, né? Com reformas, e prestava serviço a imobiliárias, e a gente tinha que fazer de tudo, né? Então a gente acabava aqui tendo que fazer muitas coisas na marra, né? E aí estava tudo entupido ali, ele não conseguia desentupir. Eu fui ali facilmente desentupi tudo ali para ele, ali na tubulação de esgoto e fluvial ali, né? Aí a primeira vez eu fui ali, na segunda vez, na terceira vez. E eu estava dizendo para minha esposa, por isso que é bom a gente semear, né? Semear o bem, porque de alguma maneira ele vai voltar. É por isso que eu não tenho medo de recomeçar, não tenho medo de obedecer a Deus, porque de um jeito ou de outro, Deus acaba, de uma forma ou de outra, sustentando a gente, né? Quando a gente obedece, né? É difícil obedecer a orientação da Bíblia, da palavra, né? Mas é gratificante, porque sempre Deus, ele, de alguma maneira, ele se posiciona e posiciona pessoas. Tá aqui o bebê achou de vir deitar no meu ombro logo agora, né? Que eu tô fazendo vídeo. E eu não sei empurrar nem nada, né? Aliás, eu nunca empurro eles, né? Por isso que eles têm essa liberdade aí. Não é uma coisa assim que, eu vou... Ele veio e nem via, minha esposa que me avisou agora. A gente tá fazendo vídeo que nem sente o que tá acontecendo na volta, né? Então, gente, uma coisa que eu tenho aprendido a Deus, na presença de Deus, né? É não murmurar, não reclamar. Não estou dizendo que a gente tem que ser absolutamente perfeito, mas procurar buscar a perfeição, né? Porque não vai resolver nada. Não vai resolver nada a pessoa reclamar. Não vai resolver nada a pessoa murmurar. O povo lá no deserto caminhou em círculos por 40 anos, né? 40 anos. Não é brincadeira, né? 40 anos por causa da murmuração. Então eu aprendi, como é que eu vou dizer? Aprendi apanhando, né? Há pessoas que conseguem aprender, conseguem ser lapidadas, né? Mas no meu caso, por teimosia, eu fui afarquejado no facão, né? A gente teima, né? Teima. Eu tive a oportunidade de conviver com muitas pessoas sábias, pessoas já de idade, mas a gente é teimoso, né? Então eu apanhei muito na minha vida. Continuo apanhando, porque a vida é um eterno aprendizado. Mas não vai resolver a pessoa se exclamar, não vai resolver a pessoa murmurar. Quantas vezes eu já vi pessoas reclamar, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo?
E isso eu posso dizer aqui com toda certeza, que não vai resolver de nada. A pessoa não vai conseguir fazer Deus mudar de ideia murmurando, reclamando, né? A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Em tudo. Eu sei que é difícil, não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa perfeita, porque longe está de mim a perfeição, né? Mas a cada dia a gente, até pela experiência que a gente vai ganhando, e então não resolve, né? E uma das coisas também, quero agradecer também as pessoas que já me ajudaram muito, né? Me ajudaram muito. Eu lembro-me que o ano passado, por esta época, mais ou menos, eu estava com o maior problema da minha vida, talvez, financeiramente falando, um dos maiores problemas que eu já tive na minha vida. E uma pessoa, logo que eu comecei a fazer os vídeos defendendo a família do pastor Moabel, uma pessoa me ligou. Eu lembro que eu estava andando na rua, resolvendo uns problemas, e uma pessoa, bem de longe, me ligou. E eu não lembro bem, mas eu acho que foi uma das primeiras pessoas que me ligou, né? E essa pessoa, ela contou os problemas dela e tal, e depois ela continuou mantendo contato. Até bem pouco tempo ela quase que mantinha contato diariamente com a gente. E aí ela me pediu oração por um problema dela, né? E eu comecei a orar, né? Comecei a orar e pedir a Deus e jejuar e tal. E aí Deus acabou que o ano passado, mais ou menos por esta época, Deus fez uma coisa mais difícil ainda, né, na vida dela. Ela não contou aqui, né, o testemunho, porque não quis, né? E até porque muitas vezes a pessoa não quer se expor, apesar de que eu não aconselho a isso, né? Porque Jesus reclamou, né? Quando 10 leprosos foram curados e, se não me engano, só 5 voltaram para contar e agradecer, né? Então, Deus fez um grande milagre na vida dessa pessoa, revertendo uma situação aí muito difícil de ser revertida, né? Até judicialmente. E graças a Deus, essa pessoa foi tocada por Deus no coração, né? E ela então me ajudou. Realmente foi a maior ajuda que eu já tive até hoje. Eu não esqueço essa pessoa diariamente. Sempre estou lembrando dela. É eu ficar sozinho, eu estou pensando. É eu olhar para o meu carro e eu lembro dela, né? Porque se não fosse essa pessoa, né? Claro que Deus está em primeiro lugar, porque foi Ele quem fez o milagre, né? Mas eu acredito que muitas pessoas, inúmeras, eu não tenho nem como, nem perto dizer quantas pessoas da minha vida que eu já orei e Deus fez milagres e as pessoas esqueceram do propósito, do voto que fizeram, né? Me lembro que um médico, enquanto Deus falou favoravelmente a ele, ele tinha prometido que enquanto eu vivesse eu não ia mais me tratar pelo SUS. Ele iria dar o tratamento particular, né? Até porque ele possuía uma grande clínica, para mim era grande, né? Toda vez que eu ia lá, quer dizer, era uma clínica que quando eu conheci ele estava meio quebrada. Mas aí a partir de um dia que eu coloquei a mão numa documentação lá e foi revertido todo um projeto lá,
As poucas vezes que eu retornei lá, eu até fazia de tudo para não retornar lá, porque era uma clínica, para mim, muito sofisticada, muito fina, né? Mas foi um dia que Deus, sem aviso, eu estava diante dele, dentro do consultório dele, na frente da mesa dele, sentado, e Deus não me deu tempo nem de pensar e falou algo que ele não gostou. E o resultado foi que eu perdi, né, o benefício, porém ele perdeu a clínica, né? Eu lembro bem que Deus, talvez ele não tenha entendido, né? E eu não tenha conseguido assim explicar, né? Eu também não tenha conseguido, né, a falar exatamente o que Deus queria falar. Eu sei que ele perdeu a clínica, e era uma clínica muito grande, ele tinha diversos médicos que trabalhavam para ele, inúmeros, não sei quantos, e atendia muita gente, né? Então, é o conselho que eu dou, né? Procure agradecer a Deus, procure se humilhar. Nós só tocamos o coração de Deus com humilhação. A gente não toca o coração de Deus em hipótese alguma, se revoltando e querendo obrigar Deus a fazer alguma coisa. A gente não toca. Pode ter certeza, isso é uma experiência que eu tenho, não só da minha vida, mas da vida de muitas pessoas que passaram pelo meu ministério até hoje. Então, infelizmente, né? Porque quando eu lembro-me que, quando eu botei as mãos na documentação, que já tinha sido, era uma proposta, né? Uma proposta de não sei como é que a gente chama, mas ele iria atender, né? Fez a proposta para atender todos os funcionários do Banco do Brasil, né? E tinha sido recusada a proposta, né? E quando eu coloquei a mão e orei e determinei que aquela documentação iria voltar para lá, para o Banco do Brasil, e a mesma pessoa que negou iria voltar atrás, ele envermelhou, branqueou e disse: não, irmão, isso é impossível, já foi negado. Eu disse: se tu me obedecer e mandar o teu gerente voltar lá agora e levar de novo a mesma proposta, escreve o que eu estou te dizendo, a mesma pessoa vai voltar atrás. Eu não sei o que Deus fez, nem me interessa saber, mas ele, como estava numa situação muito difícil e precisava fechar aquele contrato, ele deu ordem então ao gerente da clínica dele que voltasse lá com aquela mesma proposta. Claro que ele mandou imprimir tudo de novo, né? E levou a mesma proposta de novo, no mesmo departamento, chefiado pela mesma pessoa, e a mesma pessoa que tinha dito não, colocou sim. E ele então talvez tenha pensado: isso foi uma coincidência. E eu quero dizer, né, que não existe coincidência, existe cristocidência, que nem dizia o Marcos Feliciano, e eu acho que diz até hoje. Então, não blasfeme, não reclame, não se levante e murmure, porque isso não vai tocar o coração de Deus. O que vai tocar o coração de Deus é um coração humilhado. É alguém de joelhos dobrados na presença de Deus. É alguém na hora do aperto, assim como eu falei ontem, se não me engano, sobre Paulo e Silas, estavam aprisionados. Para que problema maior do que a pessoa numa prisão injustamente, né?
E ao invés de reclamar, eles oravam e cantavam. Então, eu sempre faço meus vídeos aleatórios, até estávamos conversando sobre outro assunto aqui, até o último instante, né, de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Nunca sei o que vou falar. Então, se a pessoa embravecer comigo, ela está embravecendo com o Espírito Santo. Porque não existe. Realmente eu tenho essa coisa comigo de não me preparar. Se Deus me usa, me usa. Se não me usa, não me usa, né? Então, talvez eu esteja falando com alguém que se irou comigo por alguma palavra que saiu da minha boca. Se saiu da minha boca e não veio de Deus, eu até peço perdão. Não tem nenhum problema em pedir perdão. Agora, se veio de Deus, essa pessoa está correndo um grande risco, que está se levantando contra o próprio Deus. E não são poucas as pessoas que já embraveceram comigo, que já se iraram contra mim, que até já oraram para que Deus me quebrasse. Eu continuo aqui. E algumas delas estão até podres debaixo do chão. Então, não existe esse negócio que ensinam por aí, que eu vou me revoltar contra Deus, contra esta situação, contra este problema, contra isso. Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina em dar graças em tudo. Olha Elias, olha o profeta Elias. Deus não levou ele por inteiro. Elias não provou a morte. Elias foi arrebatado, foi levado ao céu. E olha o que aconteceu com ele. Mesmo sendo um profeta Elias, quando ele se rebelou, quando ele quis fugir, quando ele quis tomar o próprio caminho, ele só se cansou. Ele queria morrer. Ele foi, caminhou até enquanto conseguiu. Eu acredito que quando ele parou, foi porque ele já não tinha mais condições de ficar de pé. Se deitou e disse: eu vou morrer agora, porque eu não sou maior do que ninguém, do que os outros que me antecederam. E o Senhor enviou um anjo. O anjo fez uma comida, ou trouxe a comida pronta, não se sabe ao certo. Eu sei que o anjo mandou que ele comesse. Ele comeu e se deitou para dormir. O anjo outra vez foi, fez ele levantar, acordou ele. E ainda assim Elias continuou rebelde. Mesmo Deus falando, e eu sei que tem pessoas aqui que mesmo Deus falando, continuam rebeldes. Isso não vai me prejudicar. Isso não vai prejudicar Deus, vai prejudicar a própria pessoa. A pessoa continua andando como cega, assim como Elias continuou caminhando em direção contrária a que Deus tinha dado a ele. Há pessoas aqui que me ouvem agora todos os dias e continuam caminhando uma caminhada contrária. E lá foi parar Elias dentro da caverna. E quando Deus apareceu para ele e perguntou o que ele fazia lá, ele disse: ah, Senhor meu Deus, mataram todos os profetas, só sobrou eu. Porque a pessoa, ela vê assim, ó. Ela vê. Agora Deus vê de cima. Ele vê o todo. A gente vê só o que a gente enxerga. A gente vê sempre no nosso nível. E às vezes a pessoa, ela olha no nível dela para as situações, para as coisas, e ela continua cega. Assim como Elias estava cego naquele momento. E ele disse: olha, Senhor, mataram todos os profetas, só sobrou eu. E agora Jezabel quer me matar também. Aí o Senhor disse: não, Elias, tu está enganado. Tu está enganado. Porque tem 5.000 profetas que não se curvaram diante de Baal. Não é só tu.
Então talvez Deus esteja dizendo para você nesse momento, não é só você que está sofrendo, não é só você que está em rebelião, não é o fim. Você pode recomeçar, você pode voltar atrás, você pode corrigir o seu erro, recomeçar na sua trajetória. É só não ser teimoso, é só não ser teimosa. Tem gente que está quebrando a cara, mas continua. Olha, não tem ninguém mais teimoso que eu. Mas conhecendo Deus, eu não vou continuar teimando com meu Deus. É burrice. Errar é humano, agora insistir no erro, aí já não é humano, é ser burro. Perdão da palavra, não estou aqui para ofender ninguém. Mas às vezes a pessoa precisa ser chacoalhada. Se você já viveu até aqui, do jeito que você está vivendo e não deu certo, então por que não mudar? Por que não recomeçar? Por que não mudar as atitudes? Por que não mudar o jeito de viver, a maneira de viver? Se não deu certo até aqui, você já não fez de tudo? Você já não usou todo o seu conhecimento, toda a sua esperteza e não deu certo? Então por que não se humilhar? A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Aquele que se humilha, Deus exalta. Agora, aquele que é teimoso e continua dando murro em ponta de faca, só vai se machucar e muitas vezes vai machucar as pessoas que estão na sua volta. Não é só ele que vai permanecer machucado. Não é só ele que vai sofrer. Aqueles que estão à sua volta também vão sofrer. O que aconteceu com aquele sujeito que era dono do barco e vendeu a passagem para Jonas? Ele pereceu junto. Talvez ele foi o mais prejudicado. Jonas não tinha nada. O que Jonas tinha foi com ele. Era a roupa do corpo. Não sei se perdeu alguma coisa, mas o dono do barco perdeu muito. Porque desesperado começou a jogar todo o peso do barco para fora. Mas não era o peso das mercadorias que estava provocando toda aquela tragédia. Era o peso da desobediência. E muitas vezes a pessoa continua eufórica, teimosa, desobediente e não consegue se humilhar e recomeçar. Gente, eu vou acabar aqui esse vídeo e no próximo eu continuo, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.